Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Santíssima, a Virgem Maria, para sempre seja louvado. Entregar essa oração nas mãos de Deus, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal. A gente vai ler hoje o Êxodo 31. A gente já está no 31º dia da Quaresma. Faltam 9 dias para terminar a Quaresma. Não sei se você pode estar se perguntando ou não por que hoje coloquei o menino Jesus recém-nascido aqui, né? Sendo que a gente está no tempo de Quaresma, de jejum, de penitência, né? Que Jesus está sofrendo, lutando contra a carne para aumentar a força do Espírito. E colocado aqui o menino Jesus é para a gente nunca esquecer do começo, que Deus veio e está no meio de nós. E pode correr o risco, né, da gente fazer os jejum, fazer a Quaresma, fazer a penitência e esquecer do próprio Cristo, do porquê que a gente está fazendo, né? Mas como que eu vou esquecer, né? Eu estou fazendo jejum para Ele, mas como que eu vou esquecer dele? Quando você põe como é que chama? A atividade acima do fim. Eu tenho que fazer jejum, tenho que fazer penitência. Mas por quê? Então muitas pessoas, né? Não é falando mal das pessoas, mas eu estou 40 dias sem comer chocolate. Por quê? Porque a igreja mandou. Né? Eu estou 40 dias sem comer pastel, que eu gosto. Mas o que deixar de comer pastel vai te aproximar do Cristo e vai ajudar a sua vida espiritual a crescer e o seu corpo, a parte carnal, ir para trás. A parte carnal a gente entende, né? Que vai ficar, você vai conseguir controlar melhor seu corpo e vai ter mais vontade. Mas é a parte espiritual, o motivo que você está fazendo. É por isso que está o menino Jesus. Porque quando ele nasceu o Salvador. Então a gente pensar nisso no meio da Quaresma, agora que faltam 9 dias, qual que foi o motivo da nossa Quaresma? O porquê que a gente está fazendo e o que isso vai nos ajudar a aproximar do Cristo. Entendeu? Eu estou falando muito de penitência, né, mas tem gente que para de chupar bala na Quaresma. Né? É uma coisa que você gosta muito, que você põe de lado, tudo bem. Só que você tem que pôr isso em oração aos pés de Jesus. Senão é uma dieta, né? Por exemplo, eu deixei de comer, mas quando eu acabar a Quaresma eu volto. Igual imagina a Quaresma, 40 dias sem pecar. Olha só. E aí acaba a Quaresma e você volta a pecar. Então a Quaresma não é para isso. Né? A Quaresma é para você afastar uma coisa que te atrapalha na vida para te aproximar mais de Cristo e você começar a viver nisso. Então, como disse um amigo meu, né, sabiamente, a Quaresma é tempos de novos hábitos. Então, é hábitos que você adquire na Quaresma. Né? Por exemplo, o hábito de... eu vou dar testemunho meu, né? Tinha um tempo que eu fazia Quaresma muito de alimentação e de não fazer as coisas, né? Aí chegou um tempo que eu achava que eu estava bom, né, de não fazer coisas, né, que eu fui retirando vícios, etc. Aí eu comecei a fazer Quaresma de fazer aquilo que eu não fazia. Então teve uma Quaresma minha que eu fui de limpar a casa todo dia, porque eu não conseguia. Então o que isso ajudou? Ajudou eu a limpar a casa, ajudou eu a ter compromisso, ajudou eu a cumprir minhas promessas com Deus e eu adquiri um novo hábito. E aí daí que eu não limpava quase nunca. Mas a Quaresma minha, o sacrifício para mim foi limpar a casa todo dia. É uma coisa que ajuda em casa, me ajuda a ter compromisso e nesse sentido assim me aproxima de Deus, porque eu cumpri uma promessa para Ele. Então a gente sempre tem que pensar nisso. A minha penitência está fazendo eu aproximar de Deus? Ou quando acabar a Quaresma eu vou voltar a ser? Então é igual essa Quaresma, exemplo, né? vou limpar a casa. Então acabou a Quaresma, não vou mais limpar, né? É só da Quaresma. Não,
é adquirir novos hábitos que te ajudam a aproximar de Deus. Então, né, que nem qual que é o meu propósito da quaresma nessa? É ler um capítulo do Êxodo por dia, porque todo dia eu vou estar aproximando da palavra de Deus. E o Êxodo está falando da criação, de um tempo de deserto, do tempo de conhecer a Deus. Então, para mim, providencialmente, religiosamente falo, né, que a gente faz sempre, a minha penitência foi essa. Mas as outras eu não deixo para trás. Limpa a casa, afasta dos pecados, faz oração diária, reza o terço todo dia. Só que o meu propósito foi esse. Esse eu não posso falhar porque eu propus com Deus. Meu Deus, vou fazer isso, o Senhor me ajuda. Tem dia que eu também não estou com vontade de vir rezar. Agora mesmo eu não estava. Mas eu falo, vou fazer. Vou fazer porque eu quero aproximar de Deus. E aí quando eu venho, eu quero continuar. Então é essa luta de fazer a vontade de Deus. Então hoje, capítulo 31, a escolha dos artesãos. Lembrando que ontem Deus, na leitura nossa, falou do templo, né? Deixa eu só olhar aqui, ó. Ele fez o altar, o óleo da unção, de consagração. E agora ele vai falar da escolha dos artesãos, né? Lembrando que até esses dons, né, de tecelã, de artesão, é tudo dom dado por Deus. Sabedoria de Deus, o dom de ensinar, o dom de pregar, o dom de pintar, tudo isso é dado por Deus, o dom de ser músico. Então tudo é obra de Deus. Então usemos os dons para o bem. Versículo 1. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Olha, eu chamei especialmente Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Então aqui é várias tribos, Judá, né, as 12 tribos de Israel. E aí tem o filho de Ur, filho de Uri, é o Bezalel. Então tem toda assim uma tradição assim de família, né, da tribo de Moisés. Versículo 3, ó, o que Deus fala? Enchi-o do Espírito de Deus. Sabedoria, habilidade e arte, qualquer tipo de trabalho, como fazer plantas, trabalhar com ouro, prata e bronze, talha pedras e engastá-las, entalhar madeira e executar qualquer tipo de trabalho. Olha só então, até o versículo 5, Deus encheu ele do Espírito de Deus para ele fazer coisas de artesão. Olha só. Então a gente pensa que o Espírito de Deus é só para quem faz oração. Não. Deus está falando aqui que ele encheu a pessoa para trabalhar na construção das obras dele do Espírito de Deus, né? O Espírito Santo. Então olha só quem faz igreja, quem pinta, né? A gente conhece Michelangelo, pintor lá daquele jeito, cheio do Espírito de Deus, para fazer as obras de Deus. Então ó, tudo conforme a Deus, que chama-se carisma, né? Que é um trabalho que você usa para Deus, tem um Espírito de Deus que o conduz. Para você fazer aquilo com maestria. Quando é Deus mesmo que conduz, entendeu? Porque quando é Deus que conduz, a gente faz com maestria mesmo. Olha só. Isso não quer dizer que a gente não tem que fazer a nossa parte de estudar, de aprender. Mas o dom, assim, nato, vem de Deus. Então a gente tem que trabalhar. Aqui, ó. Qualquer tipo de trabalho. Versículo 6. Como ajudante, dou-lhe Oliabe, filho de Aquissamar, da tribo de Dan. A tribo de Dan também é uma das 12 tribos de Israel. Pois também, ó Deus falando, pois também no coração de todos os artesãos habilidosos a sabedoria para executarem tudo o que te mandei. Não colocou sabedoria no coração dos artesãos para eles entenderem e saberem fazer a obra de Deus. Então olha só como é que Deus age em todas as áreas. Olha só, no serviço de cada um, né? Lembrei que no serviço é de entregar leite, de ordenhar vaca, de pintura, de desenho, né? De fazer obras de artesanato. Tudo esses dons é Deus atuando em cada um de nós. Olha só. Aí, deixa eu ver.
executar tudo o que te mandei. 7. A tenda da reunião, a arca da aliança, o propiciatório que a encobre, todos os acessórios da tenda, a mesa com os utensílios, o candelabro de ouro puro, com os utensílios, e o altar do incenso, o altar do holocausto com os utensílios e a bacia com o suporte. Isso aqui é tudo que eles estão para fazer. As alfaias com as vestes litúrgicas do sacerdote, Arão e de seus filhos para exercerem o mistério sacerdotal. Então até a roupa é dom de Deus. Costureira, um dom dado por Deus. Imagine Deus dar o dom para você de costurar. Aí tem as pessoas que têm o dom de oração, e aí o dom que Deus te deu é o dom de costurar. Não que um vá substituir o outro, mas até a costura é um dom de Deus. Olha só. Aí, ó. Arão para exercer o ministério sacerdotal, o óleo da unção e incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo conforme te mandei. Então Deus fala para passar essas coisas para o povo, como é que tem que fazer, mas Ele também dá o dom para a pessoa conseguir fazer. Olha só, então quando Deus te dá uma missão, Ele dá o dom e as pessoas com sabedoria para ajudar a realizá-la. Certo? Igual também, por exemplo, filmando a câmera, tudo. Tudo é graças a Deus, né? O entendimento da câmera, de mexer, de colocar a luz, de pôr o microfone. É Deus que nos conduz para que a palavra de Deus chegue aos corações. Aqui é construir o templo para que o povo possa adorar a Deus. Amém? E viver, escutar a palavra dele, né? Ser auxiliado e viver essa oração, né? Para Deus, que é a religião. Olha só que maravilha. Agora vai falar aqui do descanso sabático, versículo 12. O Senhor falou a Moisés: fala aos israelitas e diz-lhes: guardarei sobretudo os sábados, porque o sábado é um sinal entre mim e vós, por todas as gerações, para que saibais que sou eu, o Senhor. Eu sou, né? Que vos santifique, tá? Deus que nos santifica. Guardareis o sábado, porque é sagrado para vós. Quem o profanar será punido de morte. Se alguém nesse dia trabalhar, será eliminado do meio do povo. Então, não era para trabalhar. Durante 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será sábado, o dia de descanso consagrado ao Senhor. Quem trabalhar o sábado será punido de morte. Versículo 16, eu vou explicar, depois eu continuo. Os israelitas guardarão, pois, o sábado, observando por todas as gerações, como aliança perpétua. Será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e no 7º dia parou para respirar. Versículo 18. Isso aqui é uma hipérbole que chama, né? Quando Deus acabou de falar com Moisés na montanha do Sinai, lhe deu as 2 tábuas da aliança. Eram placas de pedras escritas com o dedo de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, só explicar a parte do sábado, porque que Deus fala que não é para trabalhar no sábado, quem trabalhar será punido de morte. E lá no tempo de Jesus tem uma passagem que no dia de sábado, os discípulos eles começam a pegar espiga e comer. E os doutores da lei, né, os fariseus hipócritas, né, eles falavam, né, eles eram fariseus, né, mas eles eram hipócritas, que eles não seguiam a palavra. Né. Aí falavam, os seus discípulos estão ferindo a lei, porque dia de sábado não trabalha. Aí Jesus explica, o homem foi feito para o sábado, e não o sábado para o homem. Porque no sábado é permitido dar a vida ou dar a morte. Ele falou isso. Por que Jesus falou isso? Porque os discípulos eles não estavam colhendo espiga para ter dinheiro, para ter renda do trabalho. Eles estavam colhendo espiga e comendo, porque eles estavam com fome. Então Deus não permite você morrer de fome, você não pode pegar uma espiga e comer. Mas Deus aqui, Ele está falando quem trabalhar. Porque você já teve 6 dias para trabalhar e no sábado é para você descansar. Porque Deus descansou do trabalho de construir o mundo. Então o que Deus fala é, o sábado é sagrado, não se deve trabalhar. E lá na passagem Jesus fala isso.
que os fariseus estavam dizendo, olha, mesmo se você estiver com fome, você não pode comer, você tem que morrer. E não foi isso que Jesus estava falando, né? Que falou que o sábado é um dia de vida. Eles estavam com fome, então eles podiam comer. Mas se eles estivessem colhendo espiga para vender, para ganhar dinheiro, aí sim seria um pecado. Porque aí eles iam estar trabalhando, entendeu? Aí Jesus fala também lá se em dia de sábado o boi cai num poço, você tira ele para salvar a vida e não é pecado. Então por que vocês não estão entendendo a palavra de Deus? Deus condenou aquele que trabalha. Ele já trabalhou 6 dias e no 7º continua trabalhando. E isso é um pecado punido de morte. Então, e agora explicando outro pedaço, né? Por que não é mais o sábado e agora é o domingo? Porque depois da quaresma tem a sexta-feira santa, a quinta, a sexta-feira santa, o sábado de aleluia e o domingo de Páscoa. Páscoa é quando o Messias veio, deu a vida por nós e ressuscitou. Então, quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte e nos deu a salvação. Então, o dia que era o sábado de descanso tornou-se o domingo, porque foi o dia que Jesus ressuscitou e trouxe a salvação para todos nós. Ele na cruz ele conquistou a salvação, mas quando ele ressuscitou, ele deu a todos nós. E aí ele soprou o Espírito Santo sobre o sacerdote, né, os 12 apóstolos, deu o sacramento sobre eles, né, para eles ministrar o sacramento em nome de Jesus. Não tem esse nome, mas é assim que a gente chama hoje, né? E na ressurreição, Jesus fez o domingo o dia da salvação. Por isso que hoje a gente celebra o domingo, o dia do Senhor, e a gente vai na missa, tudo, porque Jesus ressuscitou. Antes era sagrado o sábado, porque Deus tinha descansado no sábado. Mas quando ele enviou seu Filho, que morreu por nós e ressuscitou, ele ressuscitou no domingo, domingo se tornou o dia santo. Entendeu? Mas isso para falar porque hoje é domingo. Lembrando que isso aqui é no tempo de Moisés, e aí não parou. Depois de Moisés esperou a vinda do Messias, o Messias já veio, depois se tornou o domingo, né? Que é o domingo de Páscoa, o dia santo, que a gente descansa para... não é a gente descansa para não trabalhar, mas é para cumprir os preceitos que a gente deve de amor ao Senhor, né? Eu falo cumprir preceito porque é lei, só que quem ama faz a lei por amor, não é obrigado. É isso que São Paulo diz lá, né? Quem ama não precisa de lei. A lei é para quem não ama. Por exemplo, quem quer matar, quem quer mentir, quem quer roubar, né? As pessoas que não amam precisam da lei para barrar. Mas quem ama não vai roubar, não vai matar, não vai, né, prostituir, etc. Por isso que São Paulo fala que Jesus, né, que o amor é o perfeito cumprimento da lei. Então quem ama não precisa de lei porque ele vai viver. Agora quem não ama precisa da lei. Para a lei para barrar ele, porque senão ele vai fazer o mal. Amém? Então entendeu? Quem ama já vive. Então quem ama segue o preceito sem ter que ser mandado. E depois Deus deu a tábuas da lei escrita à mão para Moisés. Então Deus deu escrito a dedo de Deus as leis para Moisés, para o povo seguir. E falou tudo como é que deve ser construído o templo. Então, vendo esse dia de hoje, né? Não vendo esse dia, continuando essa palavra no coração, pedimos para Deus para viver, né? Hoje que Ele disse que os dons que Ele nos dá, tudo é pensado para nós, né? Cada, assim, arrumar uma câmera, um mecânico, encanador, a sabedoria de arrumar essas coisas, tudo é graça de Deus. Então ninguém se acha menor por causa que eu queria, né, rezar, tocar. Mas o seu dom, né, às vezes de costurar, de fazer uma coisa, é um dom vindo do Espírito Santo para fazer as obras de Deus. Que o Espírito Santo faz as obras de Deus, né? Se você é costureiro e você faz uma roupa que leva as pessoas a pecar, com certeza não é o Espírito Santo que está te guiando nessa parte. O dom pode vir de Deus, mas o jeito que você usou pode ser de duas coisas, né? Ou de Deus ou do inimigo de Deus, né? Satanás. Que Satanás também recebeu o dom de Deus. Ele era um anjo. Só que ele usou essa graça que ele teve para se rebelar contra Deus. Aí ele tornou-se um demônio, né? E aí,
condenado, né, eternamente, porque como é que eu falar? Porque os anjos sabem, né? Eles não sabem de tudo, mas ele tem um raciocínio maior que o nosso. Então, ele sabia da escolha que fez, né? E aí quem escolheu pelo mal, recebeu o mal, né? Porque rejeitou o bem que é Deus. Então vamos entregar a Deus pedindo a intercessão dos apóstolos de Jesus Cristo e pedir para o Senhor que Ele envie sobre nós o Teu Santo Espírito, que nós acordemos para receber o Espírito Santo dele, de Deus, e que nós nos tornemos seus discípulos. Primeiro discípulos, depois seguidores, depois servos, depois leigos e depois apóstolos, se Deus quiser. Ave Maria, cheia de graça, entregando tudo isso por intercessão da Virgem Maria, que ela leve essas orações ao seu Filho, para que seja acolhida pelo Senhor, porque Jesus sempre escuta a sua mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e sempre estaremos reunidos, junto com a Santíssima Trindade Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra as janelas do seu coração para receber esse vento do Espírito Santo em você. E você perceber que Deus está com você. Amém? Fiquem com Deus e